E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Hoje eu venho trazer esse vídeo porque, afinal de contas, é dia do professor. E eu quero muito começar esse vídeo agradecendo. Não é um agradecimento por algo específico, por algo pontual ou por algo sazonal. Eu acho que esse é um agradecimento muito completo da minha vida, muito complexo também. É, Porque ele é um agradecimento que simboliza os meus últimos 16, 17 anos de vida. Eu quero agradecer desde aquela primeira turma na FTC, lá em Belo Horizonte, até vocês que hoje aqui me acompanham no YouTube, as que ainda vão me acompanhar no YouTube, as pessoas que ainda vão passar pela minha vida. Eu quero agradecer por eu hoje poder comemorar o Dia do Professor, por eu hoje ser chamado de professor. Porque isso, para mim, é uma das grandes realizações da minha vida. Isso é um orgulho que não cabe no meu peito. De verdade. Eu amo o que eu faço. Eu tenho fascinação pelo que eu faço. Eu produzo conteúdo aqui para o YouTube. Eu vou trabalhar como profissional de educação todos os dias com um sorriso no rosto. Com a certeza que se me tiram um processo de educação, se me tiram um trabalho no processo de educação, eu talvez define de tanto que eu amo. É claro que isso não é uma romantização desse processo, né? Ou como a gente já ouviu, o professor ele pode ganhar pouco porque ele trabalha para o amor. Não, nós somos classe trabalhadora, como qualquer outro trabalhador. E como qualquer outro trabalhador, somos nós que movimentamos o mundo, somos nós que somos responsáveis por tudo que acontece no mundo, por toda a produção do mundo, não só a produção material, como a produção de conhecimento, como a produção de consciência, e nesse caso, a gente precisa ser valorizado. Não só eu, como professor, meus colegas professores, mas como todo e qualquer trabalhador que é explorado dia a dia. Esse processo de ser chamado de professor, que literalmente me acolheu, não fui eu que o busquei, mas ele me acolheu, é algo que mudou a minha vida para sempre. É algo que me transformou e me deu um brilho no olhar que eu não sabia que era capaz de ter. Todo mundo sabe aqui, quem acompanha o canal, que é a minha primeira formação de biomédico, e como biomédico eu não estava feliz, eu não estava alegre, eu não sorria. E quando a educação entrou na minha vida, tudo, tudo, absolutamente tudo mudou. Só que ao mesmo tempo que eu tenho muito que a comemorar por assim ser chamado de professor, a gente precisa aqui fazer alguns alertas que são importantes. No dia de hoje, agora, cedinho, antes de gravar esse vídeo, eu entrei na página da UOL só para dar uma olhadinha se estava acontecendo alguma coisa. Queria, na verdade, até dar uma olhadinha no que estava acontecendo no conflito dos palestinos contra Israel. Mas teve uma matéria lá que me chamou a atenção e eu quero discuti-la com vocês hoje, no Dia dos Professores. Essa matéria falava das 10 profissões atuais com diploma universitário que menos ganham, que têm um ganho muito abaixo da média, que tem uma valorização profissional muito pequena. Eu comecei a ler a matéria, comecei a ver, comecei até chegar num quadro, que é o quadro que eu acho que sintetiza muito bem tudo aquilo que está escrito no texto da matéria. Essa foi uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou dividir esse quadro aqui com vocês que eu extraí lá da página da UOL, tá? Então, olha, veja a remuneração média em reais no segundo trimestre de 2023 e comparativo com 2012, ou seja, a gente tem aí 10 anos de diferença, tá? Então, bora lá. Profissão, a gente tem a profissão, o salário médio e a variação, com ganhos ou perdas reais frente ao que a gente tinha de 2012. Quando eu falo ganhos e perdas reais, obviamente eu estou trabalhando o processo de inflação, de correção monetária e tudo mais
né, que esses 10 anos aí da pesquisa, 10, 11 anos da pesquisa, trouxeram, tá? Esse recorte. Então, bora lá. Professor de ensino pré-escolar teve uma variação de 3% de ganho. Outros profissionais de ensino, uma perda real de 23% no seu salário. Outros professores de artes, 45% de perda salarial. Físicos e astrônomos, 16% de perda salarial. Lembrando que, apesar de não serem professores trabalhados como professores aqui na matéria, tá? Diferente das outras 3 categorias que a gente viu até agora, físicos e astrônomos são contribuintes com a questão de geração de conhecimento, de ciência. Então, eles estão sim envolvidos de maneira estreita no processo educacional. Assistentes sociais, uma perda real de 7%. Bibliotecários, documentaristas e afins, que também estão envolvidos no processo de educação, 32% de perda salarial. Educadores para necessidades especiais, que de certa forma tem uma categoria nova, né, porque hoje a gente discute isso com mais clareza, tem um ganho de 14%. Profissionais de relações públicas, uma perda de 23%. Fonoaudiólogos e logopedistas, uma perda de 28%. E professores de ensino fundamental, um ganho de 7%. Então, se a gente observar, das 10 profissões que estão citadas como as que ganham menos, tendo um diploma de nível superior, 5 delas são profissionais diretos da educação e 2 delas possuem relação direta com a educação. Ou seja, a educação não gera ganhos proporcionais ao trabalho desenvolvido e não gera ganhos proporcionais ao investimento feito para se formar um educador. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu, como coordenador, eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos, eu estou como coordenador, porque o que eu sou realmente é professor. Eu, como coordenador, eu percebo a dificuldade que é da gente contratar professores e contratar estagiários em educação. E a dificuldade maior, gente, é porque não tem no mercado mais. Algumas áreas, por exemplo, como geografia, é impossível você encontrar uma quantidade de profissionais para participar de um processo seletivo. Porque está sendo desestimulante ser professor. E esse desestímulo, ele não vem pela questão salarial apenas, ela é com certeza muito importante, mas é também por uma mudança da visão do professor na sociedade. Agora a gente é culpado de tudo. Não existe mais aquela questão de que, poxa, ele está cuidando, né? O professor está cuidando da geração futura, ele está ajudando, ele está auxiliando o processo de construção social. Não. Agora o professor ele está destruindo a minha família, eu já ouvi isso, tá? Ele está botando coisas na cabeça do meu filho que não deveriam ser botadas, né? E assim, existe uma análise muito rasa da sociedade hoje, uma análise rasa demais do que é o processo de educação. Tanto é que as pessoas que gostam de encher a boca para falar que a culpa é do professor, da educação e tudo mais, vivem falando, a culpa é do tal Paulo Freire, e nunca leram Paulo Freire. Pessoas que falam que a culpa do analfabetismo do Brasil é do Paulo Freire, sendo que nunca ninguém percebeu que o método Paulo Freire ele serve para a educação de jovens e adultos, ele não é utilizado para a alfabetização de crianças. Então, assim, existe um desconhecimento que se tornou moda. Existe um valor de julgamento sem base argumentativa que se tornou moda. E isso, ao mesmo tempo que atinge a nós, professores, de uma maneira extremamente direta, é algo fundamental para que fomente o nosso trabalho. E não fomentar nosso trabalho da maneira romântica, que, eu sou professor, eu faço tudo por amor, eu não preciso ganhar como a classe trabalhadora. Não, todos nós somos classe trabalhadora, isso não pode ser retirado do contexto jamais, eu vou repetir isso aqui. Mas, de certa forma, também está nas nossas mãos, uma grande parcela dessa responsabilidade está nas nossas mãos, de poder mudar isso, de poder transformar isso.
com uma educação que é realmente libertadora, que não reproduza em sala de aula, que não reproduza nos processos de ensino e aprendizagem a educação que fomenta para a criação de uma massa de oprimidos, para uma educação que realmente faça com que as pessoas tenham consciência de classe, tenham consciência social. E isso não é papel só dos professores de humana, como muita gente gosta de ver. Isso é papel de todos nós que estamos dentro de uma sala de aula, seja ela uma sala de aula real, seja ela uma sala de aula virtual. Isso é o nosso papel, é o papel social da educação. Então, hoje, nesse dia 15 de outubro, eu venho sim agradecer. Agradecer por eu ser professor, por eu poder ser chamado de professor, por eu ter orgulho de ser chamado de professor, mas agradecer ao fato de que isso me trouxe uma consciência de classes fundamental e que cada dia da minha atuação profissional será justamente para superar essa opressão que existe nessa sociedade. É isso, é um agradecimento meio desabafo, mas acredito, importante às vezes colocar para fora. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.